Tem essa história e muitas outras que culminaram com a chegada de Alexandre à advocacia. E sempre aquele Alexandre que estudava, que se dedica até hoje, que estuda quase todas as tardes. O doutor Alexandre também tem um irmão, né? O doutor Alisson também, que veredou por esse caminho. Vocês estudaram, ele é mais novo, ele é mais velho? Não, ele de fato, Alisson Nunes, meu irmão e sócio do escritório, ele é 5 anos mais novo do que eu, e enquanto eu estava em Souza, concluindo o curso, ele estava ingressando na Universidade Federal da Paraíba, em Campina Grande, no curso de desenho industrial. Nada a ver com a história. Nada a ver com direito. Fez 4 períodos de desenho industrial. É interessante que quando nós estávamos em casa, no final de semana estudando, eu estudando direito, minha irmã também na Federal estudando enfermagem, com livros abertos, apostilas, ela estava no muro estudando. Mas só que o estudo do desenho industrial, do curso de desenho industrial é diferente. Era com tinta, com papel, com pano, era estendido lá no muro, no varão, era totalmente diferente. Aí ele resolveu por bem abandonar o desenho industrial e também se submeter ao processo seletivo vestibular em Souza, foi aprovado e terminou e trabalha comigo há mais ou menos, eu acredito que 17 anos. No caso, quando você estava concluindo, ele estava ingressando? Não, eu concluí o curso, minha formatura, o baile de formatura, foi no dia 21 de outubro de 2000. E Alisson entrou, salvo melhor juiz, em 2003. Quando ele entrou, eu já era advogado há 3 anos. Eu testemunhei algumas coisas que o senhor acabou de falar aí, porque eu ingressei na faculdade em 2022 de Direito, né? Eu cursei por 4 períodos, né? Pretendo voltar no início de 2026, acredito que depois que eu organizar algumas coisas, alguns projetos que a gente eu retorno para a minha faculdade, vou concluir meu bacharelado em Direito, se Deus quiser, e quem sabe fazer a prova da OAB e se tornar colega. Você dizia que eu já era meio colega, né? E a gente, quando está no 5º período, já é meio advogado. Muita gente. E eu presenciei nesses 2 anos que eu tive na faculdade. Realmente, Alexandre, tem muita, essa juventude hoje. Muita gente chega na sala de aula, coloca a bolsa na carteira e sai. Muitas das vezes espera o professor fazer aquela chamada, que às vezes faz, às vezes nem faz, e responde e sai. Não estuda, eu não entendo. Tem compromisso, né? Não entendo como é que um jovem hoje, sabendo da dificuldade que às vezes o pai e a mãe enfrentam para pagar, porque a FIP é uma faculdade caríssima, mensalidade de direito lá é quase R$2.000. Eu não entendo como é que um jovem tem coragem de fazer um negócio desse com os pais. E teve algumas que eu perguntei, tu é bolsista, tu fez o Enem, não, meu pai paga. Pô, teu pai paga e tu não valoriza, tu não assiste uma aula, não sei, eu não entendo, cara, como é que funciona a cabeça de uma pessoa dessa. Começando por você, eu não sei se você se recorda que eu vinha da caminhada um dia à noite na Rua do Prado, próximo à panificadora Cristo Rei, e aí eu lhe cumprimentei, como depois acho que você me cumprimentou e disse, Alexandre, estou fazendo direito. Eu voltei, rodei, não acredito não, que coisa boa, Ednei, você se lembra disso? Lembro, sim. Até porque por ser apaixonado por direito e querer que pessoas boas como você façam direito, né? E venham amanhã a atuar conosco na advocacia. Fiquei muito feliz por você, à época, ter me dito que estava ingressando e tenho certeza que você em breve voltará ao curso de Direito. Voltarei. Se Deus quiser, para estar conosco na advocacia ou em qualquer outra atividade ligada ao direito, que eu tenho certeza que você será sucesso. Mas tem um ditado não. Todas as profissões têm regulamentação legal e seus respectivos códigos de ética. Na advocacia você tem a regulamentação legal, você tem o código de ética e nós temos os mandamentos da advocacia. São 10 mandamentos da advocacia. O primeiro deles, e o mais apaixonante, que é o que eu vou me referir agora, é aquele que diz assim, Adnei, quanto mais tu estudas, advogado, quanto mais tu estudas, mais advogado tu serás. Quanto menos tu estudas, menos advogado tu serás. Justamente nessa linha, eu acho que essa orientação, esse paradigma, esse dogma da advocacia, ele começa lá atrás, lá nos bancos da faculdade. Na minha época também tinham estudantes dedicados, estudantes esforçados, e também tinham aquelas pessoas que não se dedicavam ao estudo como nós nos dedicávamos. E quando eu, para algum período de estudar, eu comecei a me sentir um pouco inseguro. Até porque
o direito ele evolui à medida que a sociedade evolui. O direito é dinâmico. Os fatos sociais se transformam. A faculdade ela tem um tempo determinado para você frequentá-la, para você concluir, mas mesmo você concluindo, você continua, tem que continuar estudando. Isso aí eu sempre conversava com os professores, alguns professores como a minha coordenadora lá do curso lá de Direito, ela sempre dizia, Ednei, a faculdade de Direito você conclui ela, mas os estudos não. Exatamente. Você tem que continuar estudando, porque o direito ele é dinâmico, todo dia ele tem uma alteração. A gente tem que estar acompanhando o que acontece em Brasília, a gente tem que estar acompanhando o que acontece na Câmara Federal, no Senado, porque lá é onde eles ditam as regras. E o advogado, ele trabalha em cima dessas regras. Exato. Então a gente tem que estar sempre atualizado. Eu já me considero meio advogado. Eu não posso ver ninguém falando mal de advogado em canto nenhum, que eu já entro e já defendo. Essa semana eu vendo um caso aí que aconteceu aí na televisão, e uma pessoa do meu lado disse assim, ainda tem advogado que vai defender um bandido desse. Aí eu digo, opa, calma. Você tem que entender que todas as profissões existem regras e qual é o trabalho do advogado. Não, eu vou usar como exemplo essa questão aí. A função do advogado na questão dessa pessoa aí, você sabe qual é? Ela vai defender, eu digo não. O advogado vai defender que ele tenha um julgamento justo. Exato. A função do advogado é essa. Ele não vai defender ele porque ele cometeu o crime, não. Ele cometeu o crime. Mas o advogado vai querer que, dentro da legalidade, ele tenha uma pena justa. Eu posso... Claro, comentar? deve. Mas quem disse que ele cometeu um crime? No direito, só para citar um exemplo, há uma principiologia linda, por isso que o direito é apaixonante. Eu vou citar só 3 princípios. Contraditório e ampla defesa e presunção de inocência. 3. Ele está sendo acusado de ter cometido um crime. Não é? O direito à defesa é inerente ao Estado Democrático de Direito. Muitas pessoas não sabem, mas talvez passem... Aliás, saberão agora. Se o cidadão se recusar a ter o patrocínio de um advogado, mesmo assim o Estado designará um advogado público ou dativo para promover a sua defesa. Ou seja, o direito de defesa é irrenunciável, porque trata de um direito que só não se sobrepõe ao direito à vida, que é o direito à liberdade. Então, dentro dessa irrenunciabilidade do direito de defesa, se encontra a ampla defesa, o contraditório, ou seja, o direito de produzir defesa amplamente, de contradizer a acusação e a presunção de inocência. Você disse nesse exemplo que uma cidadã disse, mas o advogado vai defender essa pessoa que cometeu esse crime. Eu repito, esse crime no qual ele está sendo acusado. E se de fato não foi ele o autor do delito? E se ele cometeu, falando aqui da área penal, se ele cometeu esse fato acobertado de um excludente de ilicitude, que as pessoas conhecem mais a legítima defesa, né? Ou movido por um atenuante. Então, tudo isso é algo que tem que se levar no processo. Tem que ser levado em consideração. O processo é o meio legal de que se vala o Estado para a apuração e resolução dos litígios cíveis, penais, trabalhistas. Certo? Então, dentro dessa sistemática, que é a atuação do advogado? O advogado não pode fazer juízo de valor acerca da pessoa que cometeu o delito, e sim acerca dos fatos que são imputados àquelas pessoas. Doutor Alexandre, agora eu vou chamar de doutor. Na sua profissão, desses quase 24 anos que está prestes a completar, a gente sabe que tem alguns processos, algumas coisas que seguem em segredo de justiça, algumas coisas não podem ser comentadas, mas nesses seus 24 anos, assim, qual foi a maior dificuldade que o doutor Alexandre enfrentou durante a caminhada? Eu falo em relação ao processo. Digamos assim, o maior choque que eu tive foi entre a teoria e a prática. O direito é muito lindo e apaixonante, tanto na teoria como na prática. Só que existe uma diferença muito grande entre teoria e prática. Eu disse que eu entrei na universidade com pouco mais de 18 anos. Comecei a advogar com pouco mais, 23 anos e 3 meses. Eu comecei a advogar. Então, eu não tinha uma vida, digamos assim, eu nunca trabalhei antes. Eu fui projetado para estudar e ser um profissional. E assim eu cheguei a ser advogado. Lá na minha casa, apesar das dificuldades financeiras, nós nunca fomos, digamos, abre aspas, forçados a trabalhar.
Nós fomos direcionados e projetados para estudar e sermos profissionais e pessoas de bem no futuro. Certo? Então, como eu não tinha essa vivência prática, nunca tinha trabalhado, nunca tinha tido, digamos assim, relações humanas mais próximas, foi um choque muito grande. Porque você vê, nós trabalhamos com leads. Leads são conflitos de interesse. Né? Nós trabalhamos com resoluções de conflitos de interesse. Então você passa a ver muito conflito de interesse. Você passa a trabalhar com conflito de interesse. E você vê também muita injustiça. Tem muita injustiça. Se diz assim, você já viu isso que você é estudante? Direito civil é direito de rico, direito penal é direito de pobre. A gente escuta muito isso na faculdade. Né? E isso é verdade, isso é verdade. Por mais que você seja apaixonado pelo direito penal, mas isso é verdade. Vá ali no presídio de Patos e veja quantas pessoas de classe média ou classe alta estão lá. Nenhuma. Nós temos uma população negra, pobre, um índice de escolaridade, de alfabetização baixíssimo. Isso não é só em Patos, eu falo a nível de Brasil, porque o direito penal ele é seletivo. Além de selecionar fatos que são por lei considerados delituosos, ele seleciona também no aspecto social. Então você passa a ver esse lado, mas você vai dizer, Alexandre, mas essas pessoas cometeram um delito. Sim, o processo apurou e de fato chegou à conclusão de que eles cometeram um delito. Mas por que eles cometeram esses delitos? Onde é que eles estavam, como eles nasceram, onde nasceram, qual foi a motivação que os levou a praticar aquele determinado delito? Por que só pessoas pobres, negras? Né? Porque predominantemente, aliás, são essas pessoas. Em contrapartida, a criminologia explica uma coisa denominada, e as pessoas vão se lembrar disso, os delitos de colarinho branco. São aqueles crimes cometidos por altos executivos, por políticos, por empresários, por pessoas influentes, que na maioria das vezes eles são mais prejudiciais à sociedade que, por exemplo, tiram dinheiro da saúde, da educação, do investimento, da infraestrutura, que prejudica lá na ponta muito mais pessoas. Há uma reação nefasta muito maior do que, às vezes, um delito de furto. Um pequeno delito que impacta a sociedade muito mais do que um delito de colarinho branco. Né? Aí, na maioria das vezes, faz uma delação e responde em liberdade, enquanto um pai de família, às vezes, porque roubou uma lata de leite para dar de comer a seus filhos, vai direto para o presídio. Realmente, a justiça, ela tem esses... Por isso que a justiça é uma balança, né? Ela deve ser cega e equilibrada, né? Mas ela não é. Não a gente sabe que ela não é equilibrada. Cega, muitas das vezes ela é. O magistrado, o juiz, não tem culpa desses fatos. Não, porque não. o juiz aplica. É a legislação. A legislação, exatamente. O juiz aplica a lei, né? A gente já teve aqui uma entrevista outro dia e a gente falou que o erro não está em quem aplica a lei. O erro está em